Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas melhores leituras de 2025 e acho que esse vídeo não vai ser tão longo assim, tá? Porque várias delas já tem resenha, já tem conteúdo aqui no canal, a gente já conversou sobre elas. Esse vídeo aqui é mais só pra deixar as coisas organizadas, sabe? Sobre os melhores livros. E não vai ter uma espécie de ranking, por quê? São livros muito diferentes um do outro e eu não acho justo botar eles num ranking, numa espécie de classificação, porque simplesmente não dá pra comparar um com o outro. Então eu vou simplesmente citá-los aqui pela ordem de leitura que eu fiz durante o ano. E, gente, eu vou estar deixando aqui embaixo no box de descrição link da Amazon e da Shopee. E você comprando qualquer coisa, não necessariamente precisa ser os livros que eu estiver citando, é qualquer coisa mesmo, desde que seja através desses links, você vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso, tá bom? E vamos lá. O primeiro, né, que se tornou favorito no ano passado, que, nossa, foi um completo surto, e quem acompanhou essa saga sabe, foi, no caso, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Foi o meu primeiro contato com essa autora. E aqui a gente vai meio que acompanhar uma saga familiar. A gente tem essa família que são proprietários de terra, sendo um dos principais personagens que a gente vê no início é o Esteban Trueba, que ele constrói ali como se fosse uma espécie de império pessoal, só que assim, a mãos de ferro, sabe? E no decorrer da história a gente vai ver o como que vai ter essa decadência dessa família. E também, em paralelo, a gente acompanha muito as mulheres dessa família, cada uma pertencendo a uma geração. E o interessante dessa história é que, através da vivência dessa família, a gente tem mais ou menos o que seria um cenário que poderia ser muito bem o Chile, sabe? Então, no primeiro momento, parece estar numa pequena escala, né? A gente acompanhar só essa família, mas aos poucos, no decorrer dos anos e das gerações, a gente vai vendo como que isso chega a influenciar até mesmo no cenário político e espiritual da coisa, porque esse é um livro que possui realismo mágico. Então, tem alguns momentos aqui, principalmente mais na parte do início, que vão ter algumas coisas, de certa forma, sobrenaturais, que não são tão bem explicadas assim, né? Porque realismo mágico é isso. A gente só consegue entender o como encaixa naquela história, como encaixa naquela família. E mais pro final, a autora vai explorando muitos conceitos políticos, né? E uma coisa que eu achei o principal desse livro é que, assim, eu sou uma pessoa que eu não confio em político. De nenhum dos dois lados, tá? É meio que isso. E uma coisa que eu fiquei preocupada quando eu fui ler esse livro é a questão de tendência política, né? Tem um lado aqui que a gente realmente percebe que a autora tende mais pra ele, só que ao mesmo tempo ela consegue apontar os erros e as falhas desse próprio lado, e ela consegue também apontar as falhas do outro. A gente vê muito pessoas diferentes estando em lados opostos, mas que existe uma variação. Tem gente que realmente é mau caráter, tem gente que tá acreditando por uma espécie de inocência, e tem gente que, sendo guiado por certos ideais, acaba fazendo escolhas erradas também. Então eu gostei porque ela soube explorar muito bem o cenário político dessa história, mostrando que não é o que tá certo e o que tá errado, e sim que tem pessoas que às vezes se aproveitam da inocência e da esperança de outras para ser mau caráter e usar aquelas pessoas de peça política. E em termo emocional, esse é um livro assim que mexe muito com o emocional da gente. Porque, olha, gente, tinha momentos que eu vibrava, eu torcia pelos personagens. Tinha momentos que me dava um ódio de certas pessoas aqui, que eu queria... Olha, se eu pudesse sentar o cacete no Esteban Trueba, não tem condição. Entendeu? Então foi um livro que mexeu muito comigo. Tanto que, na época, eu não fiz uma resenha específica pra ele. O vídeo que tem aqui no canal é tipo um vlog, só que eu vou contando tudo o que tá acontecendo durante o livro, porque eu queria extravasar o que eu tava sentindo sobre momentos específicos e querer conversar com as pessoas. Então tem esse vlog aqui com spoiler, vou deixar pra vocês assistirem, caso vocês tenham lido. E caso vocês ainda não tenham lido esse livro, super recomendo. É aquele tipo de livro que você precisa ler pelo menos uma vez na vida. Outro livro que acabou mexendo muito comigo durante a leitura foi um ensaio sobre a cegueira. Eu já sabia sobre o que o livro se tratava, até porque eu assisti há muitos anos atrás uma adaptação, só que eu era muito novinha, então eu não lembrava dos detalhes, então acabou sendo uma espécie de surpresa também, né, em alguns momentos específicos. E eu não me lembro do filme ser tão pesado quanto o livro, tá? Mas o que acontece? Basicamente a gente tem aqui um determinado momento em que as pessoas começam a ficar cegas do nada. Só que não é uma cegueira, né, que você vê tudo escuro. É uma espécie de cegueira branca. Então a gente acompanha no primeiro momento, como se fosse algo pequeno, algumas pessoas indo ali no oftalmologista.
e depois isso se espalhando como uma espécie de pandemia. Inclusive, o oftalmologista é um dos personagens principais, porque ele acaba ficando cego também. E aí, como é uma coisa completamente fora de controle, que ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém tem explicação para isso, a medida que é feita para isso é isolar essas pessoas como se fosse uma espécie de quarentena. Só que isso é feito de uma maneira muito cruel, com um total descaso, sabe? Não tem um cuidado com essas pessoas, elas meio que estão entregues à própria sorte. E dos personagens principais que a gente acompanha ali, a esposa desse oftalmologista ela ainda não ficou cega. Então ela mente para poder acompanhar e cuidar do marido nessa situação enquanto ele estiver na quarentena. E é daí que o livro começa a ficar pesado, porque a gente vê o como que as pessoas em situação de desespero, elas não têm um pingo de caridade. É meio que cada um por si, e enquanto eu puder derrubar e esmagar os outros, eu vou. É meio que nesse sentido. Porque acontece muita coisa ruim dentro desse lugar da quarentena. Esse livro é realmente um ensaio sobre como o ser humano sempre tenta estar em algum patamar superior do que o outro, não importa as circunstâncias. E o grande mistério desse livro é o porquê que essa mulher é a única que continua enxergando. Ela é como se ela fosse imune, só que ela começa a fingir que também não está enxergando para ela poder sobreviver ali dentro. E assim, gente, acontecem coisas horríveis. Pensa aí nas piores coisas possíveis. É o que acontece dentro dessa quarentena. Então tem cenas que são muito pesadas. Teve uma que, olha, me embrulhou o estômago, que eu virei e falei assim, gente, eu não sei como é que essa mulher tá aguentando passar por isso, porque, ai, se eu fosse a única com visão ali, teria dado merda, porque eu provavelmente teria eliminado alguma pessoa enquanto ela estivesse dormindo. Porque tem coisas que as pessoas fazem aqui, gente, que não tem perdão, não tem desculpa, não tem justificativa pra isso, sabe? Então, no final das contas, eu terminei esse livro com a sensação de essa mulher tá com a passagem comprada pro céu. Tem algumas faíscas de bondade ali no meio, sabe? Por exemplo, eu acabei ficando muito preocupada com a criança que tava ali, porque a criança foi separada da mãe, então ela acaba ficando no grupo dessa mulher. E a gente vê que uma das outras integrantes ali, ela que é a prostituta, a mal vista, sabe? É quem tem a sensibilidade de cuidar daquela pessoa. A gente vê casais que se desfazem, casais que se mostram ainda mais unidos no momento de desespero como esse. Eu senti muito mais a parte pesada, porque é a parte assim do tipo, ai, nossa, decepcionada, porém não surpresa com a humanidade. Mas ainda tem fios de esperança. Ainda há pessoas boas no mundo, sabe? Só que é uma moeda de dois lados ali que você fica em muitos conflitos. E é uma situação que é completamente desesperadora, porque eles estão largados ali, sem comida, sem auxílio, sem nada, sabe? E aí chega num ponto que começa a ter as diferenças no sentido de uma coisa é você, né, que enxerga, fica cego do dia pra noite, você não sabe andar, sabe? Você não consegue andar dentro da sua própria casa se bobear. Que dirá num lugar estranho, com pessoas estranhas, que você não sabe o que tá acontecendo direito e você não recebe uma assistência médica. Isso leva qualquer pessoa à loucura. E aí tem um conflito também das pessoas que já eram cegas. E, obviamente, elas estão muito mais treinadas do que você para esse tipo de situação. Então, em alguns momentos, a gente vê a clara luta por poder, mesmo que todo mundo esteja num estado miserável. Que é um livro sensacional, tá? Que vale a pena a leitura, ele é pesado emocionalmente, mas vale a pena. E tem um detalhe, esse livro foi escolhido para uma leitura coletiva nossa, né? Só que eu confesso que eu tava com um pouquinho de medo de ler, porque eu já tinha escutado muita gente falar que era difícil de você conseguir ler, porque não tinha pontuação direito, no sentido de dividir os parágrafos, dividir as falas, sabe? É um texto corrido direto. Mas ainda bem que foi bem tranquilo nesse aspecto, eu achei que eu fosse me perder, acabou que isso não aconteceu. E eu não sei se o autor faz isso em todas as obras dele, mas nessa daqui, não sei se foi necessariamente intencional, mas me passou a impressão de que isso era proposital. Porque se todos os personagens estão cegos e eles não conhecem essas pessoas, eles não vão ter facilidade para identificar a voz delas. Então, talvez fosse para mostrar um pouco da confusão dos próprios personagens, deles não saberem de onde é que tá vindo aquela voz, de quem é a pessoa especificamente, até eles realmente se acostumarem. E aí, no primeiro momento, eu acho que logo no início, talvez você sinta isso como se fosse um baque, sabe? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas depois de um tempo, você vai pegando, você vai acostumando junto com os personagens, então fez muito sentido. Eu acabei gostando muito, quero ver se eu ainda leio outras coisas desse autor, porque esse também foi o meu primeiro contato com ele e acabou sendo um livro pesado emocionalmente falando, sabe? Mas que é o tipo de coisa que a gente precisa ler uma vez na vida e acabou se tornando um favorito pra mim. Esses dois livros já são muito conhecidos, né? Muito elogiados aí.
Então eu meio que já sabia mais ou menos o que esperar sobre eles e fiquei muito feliz de ter gostado. Mas um que eu não sabia nada, que eu peguei de uma forma completamente aleatória, assim, no Kindle, e foi uma grata surpresa, gente, foi o Lágrimas de Carne. A capa desse livro já me chamou muita atenção, porque eu achei realmente a ilustração muito bonita. E o próprio título, Lágrimas de Carne, é uma coisa bem estranha, sabe? Que você fica tipo assim, vou precisar ler essa história pra entender o que tá acontecendo aqui. E esse é um livro nacional. E esse aqui eu não vou me estender muito, porque tem uma resenha desse livro aqui. E, por favor, eu preciso que vocês assistam essa resenha. Tá sem spoilers, tá? Mas só pra dar uma premissazinha aqui sobre ele, aqui a gente acompanha uma carpideira. Tem muito tempo que eu não escutava esse termo, né? Mas muito antigamente, principalmente em cidades de interior, essa era uma profissão onde eram mulheres pagas para chorar em funerais. E isso é uma profissão real, tá, gente? Hoje em dia eu acho que não existe mais, mas isso é uma profissão real. Só que aqui a Fernanda Castro, ela mistura isso com um elemento sobrenatural. Porque essa mulher não vai só chorar pela pessoa que tá falecendo ali. Ela acaba ajudando aquela pessoa a fazer a passagem pro outro mundo. Só que essa é uma tarefa muito desgastante e ela tem 2 filhos, tá? Um que é uma mulher, uma mulher que é meio mulher, meio coruja, e um garoto que ele é meio homem, meio falcão. E ela manipula esses filhos dela para poder ajudar ela nesse serviço. E daí a autora consegue explorar toda essa relação complexa de mães e filhos, sabe? E fica sensacional, gente. Eu amei esse livro, tá? Realmente gostei muito dele. Eu não vou falar mais do que isso, eu adoraria falar, porque eu poderia falar desse livro aqui, ó, muito dele. Só que eu quero que vocês assistam a resenha, por favor. Ai, mas eu não gosto de assistir resenha, porque tem spoiler. Não tem spoiler, gente. Eu não botei spoiler lá, justamente pra vocês lerem. Mas é uma história que vale muito a pena. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre esse livro aqui da Fernanda Castro. Eu vejo muita gente falando sobre o Fantasma de Cora e sobre o Mariposa Vermelha. Mas esse aqui merecia ser mais falado também, sabe? Porque é incrível o desenvolvimento que ela faz. E é uma coisa muito interessante porque ela mostra os 2 lados da moeda e de como é difícil a gente se desvincular desse tipo de relação, tanto para a mãe e para o pai, né? Porque os filhos passam a ser uma grande parte da vida daquela pessoa. A gente, como filho, acaba esquecendo que os nossos pais são muito mais do que os nossos pais. Houve uma vida antes da gente nascer, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter um limite de relação, porque a gente não pode viver centrado nos objetivos e nos desejos de outra pessoa. Então, assim, a maneira que ela faz isso é sensacional, gente. Super recomendo esse livro pra vocês, tá? Vou deixar a resenha dele nos cards e no box de descrição, então, por favor, assistam e a gente pode conversar mais sobre ele. E na época que eu li, gente, eu li no formato digital, porque esse livro só estava disponível em e-book e, assim, no Kindle Unlimited. Inclusive, ele ainda está no Kindle Unlimited. Só que depois de um tempo lançaram a versão física dele, até mudaram a capa e tal. E mesmo eu já tendo lido, eu quero realmente comprar esse livro porque ele virou um favorito pra mim, entendeu? Acho que ter o e-book dele não me é suficiente. Outro também que se tornou um favorito, que inclusive conseguiu algo inusitado, que foi me fazer lê-lo 2 vezes no mesmo ano, foi o A Enchente, do Michael McDonald. Esse é o primeiro livro da série Blackwater. Não vou me estender tanto, porque já tem resenha dele aqui no canal. E eu amei isso aqui, tá? Esse aqui é um que eu meio que já esperava gostar, porque eu li Elementais, que é do mesmo autor. E aquele livro já tinha se tornado um favorito pra mim. Então, quando eu cheguei nesse aqui, eu já sabia meio que o que esperar do tom da escrita do autor, o tipo de estranheza que ele traz pras histórias. Inclusive, isso aqui é uma coisa, gente, que eu não acho terror, porque ele não dá medo, sabe, nem nada do tipo. Mas ele tem um terrorzinho, tem um mistério, tem uma questão sobrenatural ali, uma coisa meio fantasiosa ao mesmo tempo. E a gente vai estar acompanhando, né, essa cidade que ela acabou sendo inundada pelas águas do rio Blackwater. E a gente vai vendo meio que a família Cassie, que é uma família poderosa ali na região, tentando recuperar sua fortuna, né, organizar as coisas ali. E eles são liderados pela matriarca da família, que seria a Mary Love, e pelo filho dela, que é o Oscar. E em um determinado momento aparece uma mulher, que ela é socorrida, que é uma pessoa estranha, que chegou ali, ninguém sabe de onde é que ela é, de como ela veio. E a situação em que a encontram é muito bizarra, porque você fica assim, como que essa mulher sobreviveu 4 dias aqui? Tem algo muito estranho nisso. A água estava até o teto. E aí você pensa, o que ela bebeu, o que ela comeu, ela teria se afogado? O autor não vai esconder que tem algo sobrenatural nessa mulher, tanto que logo no início tem uma cena que os personagens não veem, mas é mostrada pra gente, e a gente sabe que no mínimo ela não é humana. E boa parte do livro a gente acompanha esse mistério e de como que ela vai influenciando as coisas ali pra acontecerem, e também a reação dessa família. E tem muito drama familiar. E uma das proezas desse autor
melhor foi me fazer ficar do lado da Mary Love, gente. Porque a Mary Love, ela é um tipo de pessoa que, assim, no mundo real, eu odeio, sabe? Eu detesto esse tipo de gente. Eu desprezo esse tipo de pessoa. Mas a situação aqui com essa mulher tava tão bizarra que eu tava do lado dela. Então, assim, o cara conseguiu me fazer mudar de opinião. Aí a gente também acompanha a relação dos filhos, né? A questão do Oscar, a outra filha dela. Aí tem um vizinho que também é gente da família e ele tem uma relação complicada com a esposa dele. Tem realmente muita treta familiar. Então, se você gosta de fofoca, você já vai ficar entretido. E pra quem gosta de mistério, de uma coisa sobrenatural, também vai ficar super envolvido nessa história. Ela é pequenininha, você senta num dia, sabe, lê rapidinho. É o primeiro de 6 livros, mas assim, eu amei, sensacional. Inclusive, eu preciso esse ano terminar de ler essa saga. Eu preciso parar de me meter em tanta leitura coletiva pra poder completar isso aqui, porque eu amei essa história e ela vale muito a pena. Inclusive, já falei, tem resenha tanto desse livro quanto do Elementais. Só que essa série é publicada pela Arqueiro e o Elementais é publicado pela Dark Side. E assim, eu senti que o Elementais não teve tanta gente falando assim. Eu gosto muito daquele livro, super recomendo, mas eu não vejo as pessoas falando sobre ele. Esse aqui eu fiquei feliz porque eu vi mais gente comentando. Então, assim, me deu uma empolgação do tipo, cara, eu espero que cada vez mais pessoas leiam essa série pra elas irem atrás do Elementais e de outros livros desse autor que ainda não foram publicados aqui e que comecem a pedir às editoras, tá? Porque esse cara, fora do Brasil, ele é um grande nome dentro do gênero, sabe? Dessa coisa de mistério e tal, um suspensezinho, um terrorzinho, essa coisa meio fantasiosa. Só que aqui falta mais gente falar sobre ele. E ele é simplesmente incrível. Aí também tem 2 HQs aqui. A primeira delas sendo Pesadelos Completos, do Hideshi Hino, que eu amei isso aqui, tá? Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards e no box de descrição, onde eu fiz uma resenha falando sobre as 6 histórias desse mangá, só que sem spoilers. Então vocês podem assistir o vídeo tranquilamente, tá, gente? E uma coisa que foi muito curiosa e interessante, assim que eu peguei pra ler isso aqui, foi descobrir que o Junji Ito se inspira muito nesse autor. E eu já adoro as histórias do Junji Ito, tá? Já li algumas delas, já assisti vários animes de adaptação delas. Então eu fiquei empolgada pra ler quanto a isso. Só que eu achei esse aqui melhor, porque ele tem essa pegada meio do body horror, tem umas coisas assim, sabe, meio sangrentas e tudo mais. Só que ele puxa mais pro emocional ainda, sabe? Tinha histórias aqui que eu esperava o quê? Vou sair da história com medo, que eu saía com depressão, porque... Gente, é umas histórias assim que quando você olha além do que tá acontecendo ali, daquele cenário macabro, você vê que tem uma crítica social por trás, você vê que tá pegando o emocional e você começa a ficar triste pelos personagens. Então, assim, foi uma coisa que pegou muito meu emocional lendo. Eu não tenho como explicar aqui detalhadamente, nem nada do tipo, porque são histórias bem diferentes uma das outras, mas na resenha eu fiz isso, então, por favor, assistam, vale muito a pena isso aqui, tá? E a Dark Side, ela tem mania de fazer as publicações deles, os lançamentos, em lotes, né? É sempre 5, 6 livros de uma vez só. Eu sei que nem sempre a gente tem dinheiro pra tudo, né? Mas dessa leva aqui, dessa época, se eu pudesse falar pra vocês apostarem em um, eu falaria pra vocês apostarem nesse. E assim, pra quem já é público do Junji Ito, certeza que vai amar isso aqui. Enfim, termina esse vídeo, depois vocês passam lá na resenha pra conferir as histórias, pra gente conversar um pouquinho melhor sobre elas. Mas assim, é um mangá de terror que é maravilhoso, super recomendo, tá? E aí um HQ que foi até uma das minhas últimas leituras, né, durante o ano, foi o Olhos Perdidos. Eu acabei liberando a resenha dele só agora, em 2026. E aqui a gente tem a história de 3 crianças vivendo numa espécie de orfanato abandonado num período de guerra. E a história começa com elas levando um soldado ferido pra esse lugar. E daí a gente vê que as coisas estão bem esquisitas, tá? Tem muito a questão de como a guerra é cruel, de como que essas crianças entraram numa situação horrível e precisando fazer de tudo para sobreviver. E tem o elemento sobrenatural. E expliquei melhor sobre esse elemento sobrenatural, sem spoilers lá no vídeo. Mas ele faz uma combinação entre a crueldade do mundo, a crueldade da guerra, a questão de olhos, né, com esse conceito de os olhos são a janela da alma, e também a questão de bonecas sinistras, gente. Então aqui foi... Nossa, a cereja do bolo. Ele é uma história em quadrinho de terror, mas ele é um terror que eu acho que ele não dá tanto medo assim. Eu acho que ele acaba trazendo mais reflexões, tá? Então, eu acho que mesmo que você seja do público que, é um pouco mais medroso e tal, ainda assim eu acho que vale dar uma chance pra esse aqui, até porque as ilustrações também são belíssimas. Mostrei um pouquinho delas lá no vídeo também da resenha, tá? E bem, gente, esses foram as minhas melhores leituras. Assim, todas essas que eu citei, 5 estrelas favoritas, não sou capaz de botar elas num ranking, porque são muito diferentes uma das outras, né? Não dá pra comparar, mas eu amei
todas elas. Eu acho que eu não falei tanto aqui, né, quanto seria o ideal, mas é porque já tem vídeo e eu não quero me tornar repetitiva. Então eu vou deixar todos esses vídeos listados aqui embaixo, junto com o link de compra para esses livros, que, sério, gente, vale muito a pena. Sobre o que eu falei da leva das publicações da Dark Side, né, aquela do Pesadelos Completos, aquele ali é a estrelinha. Desse do Olhos Perdidos, eu ainda não li todos os quadrinhos que saíram junto com ele. Por enquanto, ele ainda tá no melhor. Mas em breve vão aparecer aí alguns vídeos pra vocês sobre os outros quadrinhos e aí a gente vai comentando. Mas aí já vão ser leituras de 2026, tá? Agora eu quero saber de vocês quais foram suas melhores leituras em 2025. Me digam se vocês já leram algum desses livros. Vamos bater um papo aqui nos comentários, tá? E claro, por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação, de se inscrever no canal. Se a opção de hypar o vídeo estiver aparecendo pra você, hype esse vídeo porque isso ajuda o YouTube a entregar ele pra mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!